E estamos aqui no quarto bichinho hoje, o versículo 27. Terceiro? Vocês estão ligados, viu? E qual foi o primeiro? O segundo? Engraçado, teve alguém que ligou para mim e disse assim: olha, eu nunca mais vou matar uma formiga. Eu não disse isso. Eu só disse a importância que a formiga tem, né? E a pessoa disse: pastor, essa mensagem está na minha cabeça o tempo todo. Eu disse: meu irmão, o mais importante não é você saber sobre a formiga, mas o mais importante é você estar em um formigueiro. É isso que importa. Porque é aí que é o lugar onde as formigas se reúnem. E hoje então nós vamos falar sobre o terceiro bichinho, o versículo 27 do capítulo 30. E vai dizer: os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. É isso mesmo que está aí a sua versão? Alguém tem uma versão diferente para a palavra gafanhotos? Marcham em bando. E a palavra gafanhoto, alguém tem uma versão diferente? Não, né? Nós aqui não temos. Mas existem algumas outras traduções. O que vem na minha cabeça quando eu penso em gafanhoto é pensar logo em uma das pragas, né? A gente pensa logo nas pragas. E esse texto das pragas está lá em Êxodo. Se eu não me engano, no capítulo 10, a partir do versículo 1 de Êxodo, e vai nos chamar a atenção para a gente, para a realidade de que nós estamos lidando com a questão espiritual. Embora que os bichos se referiam especificamente ali a um animal mesmo, mas as pragas estão correlacionadas a deuses. E vocês já sabem, porque já foi aí mostrado, inclusive, na mídia, né? Em algumas novelas aí, sobre a questão das pragas. E o que nós precisamos, então, olhar é que essas pragas, quando a gente se refere a gafanhoto, estava ali confrontando dois deuses egípcios. Eu até botei ali a imagem desses deuses, que é Sobeque e Shu, o deus inseto e o deus egípcio do ar, do calor, da luz. Esses dois deuses eram adorados no tempo dos egípcios, e quando o Senhor manda a praga dos gafanhotos, era justamente para desmoralizar esses deuses. E assim fez. O povo egípcio, com a sua liderança, esteve ali orando, pedindo a esses deuses para que colocasse para fora aquela nuvem, né? E a palavra para coletivo de gafanhoto é nuvem. E essa nuvem fosse dispersa. E não teve clamor, não teve sacrifício, não teve jejum, não teve nada que os egípcios fizessem com que esses deuses de letra minúscula pudessem responder a essa praga que o Deus verdadeiro Yahvé havia mandado para ensinar ao povo que ele estava no controle sobre todas as coisas, inclusive sobre os bichos, o ar, o vento e tudo mais que envolve a natureza. E esses deuses foram ali desmoralizados, né? Então, quando a gente pensa em gafanhoto, a gente pensa muito na capacidade, inclusive, de ver o gafanhoto como um agente de destruição, de devastação e muitas vezes também de juízo, né? Há, sem dúvida, principalmente olhando no contexto do profeta Joel, em que nós vamos ser chamados a atenção para a visão que Joel nos traz dos tipos, não é? De gafanhoto, não é? E a gente precisa levar em consideração esses tipos que são descritos ali em Joel. E eles vêm na perspectiva do profeta Joel como agentes e símbolos de juízo de Deus. O profeta Joel se refere a gafanhoto como símbolo de juízo de Deus. O que eu chamo a atenção em relação a essas particularidades, eu relacionei pelo menos 3, é essa ideia de que andam em bando. Aqui eu estou colocando em bando, numa linguagem para que a gente possa entender, mas a palavra certa é andar em nuvem.
E esse é o primeiro significado que a própria Bíblia vai trazer atenção para a gente, quanto a esse animal aí tão pequeno, esse inseto tão pequeno, mas que quando anda em nuvem, eles são devastadores. Eles trazem consequências velozes, destruidoras mesmo de plantação, acaba com tudo com muita rapidez, e creio que vocês já devem ter tido alguma experiência aí, para aqueles que têm algum contato com o interior, enquanto esses gafanhotos eles têm esse poder de consumir mesmo, destruir. A segunda particularidade é que existem tipos de gafanhotos também que são comestíveis, que são um poder nutricional bastante alto, e a gente tem exemplo disso. A Bíblia se refere lá no capítulo 3, se eu não me engano, de Mateus, em que diz que João o Batista se alimentava de gafanhoto. É um tipo específico de gafanhotos que o pessoal da China, esse pessoal da Ásia consome. Não sei qual é especificamente. Existem vários tipos e um desses tipos é esse que é consumido. E como eu falei, a terceira particularidade que eu queria trazer é que esses gafanhotos eles são símbolo de juízo. E lá em Joel capítulo 1, se eu não me engano, a partir do versículo 14, o Senhor vai trazer essa palavra para Joel, levando em consideração a esses tipos, não é? Que são os 4 tipos que nós vamos nos referir aqui: o cortador, o devorador, o destruidor e o migrador. São características das diversas espécies de gafanhotos. Embora qual seja essa espécie, terão sempre essas 4 características. Ou ele é cortador, que tem o seu aspecto ainda em largato, né? Ele usa ainda no seu desenvolvimento o estado de largata ainda, ela briga ali naquela lavoura e consegue destruir as folhas com muita rapidez e destrói velozmente, destrói realmente tudo, plantas, árvores, tudo que tiver no meio do caminho ainda largato no estado, o gafanhoto no estado de largato. O migrador, ele já tem essa capacidade de migrar. Não sei se vocês ouviram falar, no período da pandemia, a Argentina estava sendo infestada de nuvem de gafanhoto, que estava destruindo assim plantações e estava até correndo o risco de chegar aqui também no Brasil. Não sei o que foi que o Ministério fez, nem a Anvisa, que acabou impedindo, né, não sei se foi a questão também climática, o tempo, o vento, que dissipou essa nuvem de gafanhoto que devastou a Argentina aí nesse período dessa pandemia. Então esses são um tipo migrador, eles se juntam e temporariamente eles tomam uma direção diferente, e para eles não importa a distância, eles têm uma capacidade muito grande de se manter unidos nessa perspectiva de alcançar o objetivo. O objetivo é chegar até aquela agricultura, até aquela plantação, não importa a distância, não importa se passa por meio de oceanos, eles querem chegar ao objetivo, que é o objetivo de consumir e devorar. O terceiro é o gafanhoto também devorador. Esse é no estado mais adulto. Ele já consegue, ele é muito mais rápido do que a largata no estado ainda de desenvolvimento do gafanhoto. Esse estado já adulto, eles reproduzem facilmente, e quanto mais eles consomem, mais eles também emitem ovos. E esses ovos têm um processo cíclico, né? De estarem também crescendo, se desenvolvendo em uma largata, e a largata também consome essas plantas, e aí vai aquele processo que vai circulando em torno do mesmo objetivo, que é destruir e consumir a lavoura. E tem o destruidor, que já traz com muita clareza esse perfil de chegar mesmo com muita velocidade e destruir toda uma agricultura, e alguns chegam em 24 horas, né? Milhares de hectares, eles destroem facilmente, porque a nuvem, alguns chegam até a falar, essas que estavam aqui na Argentina, mais de 1 milhão de gafanhotos. Então imagine esses bichos em estado adulto, consumindo uma agricultura, muito rápido, a destruição é muito rápida. Esse seria, diríamos assim, aspectos
negativos desse animal, né? Que é o aspecto de ser altamente destrutivo. Mas tem um porém nisso tudo. Se você for observar, se você for analisar, e se você for vivenciar essa questão do largata, enquanto o próprio gafanhoto ainda no seu estado de largato, você vai observar que ele está agindo naquela planta isolado, sozinho. Aí você pega, mata, acabou. Mas quando estão unidos em uma nuvem, é impossível você tratar. Porque são milhares e milhares e milhares. E aí o que a gente passa a entender é que o gafanhoto, ele tem a sua principal característica, não é? A sua união, a sua unidade. Um gafanhoto isolado não tem poderes. É como uma largata em cima de uma planta. Você chega para lá, bate, esmaga, acabou. Mas a nuvem de gafanhoto você não consegue destruir. O que torna o gafanhoto forte é a união. O que torna o gafanhoto forte é estar juntos. E aí, baseado nisso, a gente pode chamar a atenção para a realidade de que essa união é que faz a força, como diz o jargão. União é que faz a força. E aí a gente passa a entender duas coisas muito importantes em relação a essa união dos gafanhotos. Primeiro, é que eles não se isolam. Gafanhoto não se isola. Gafanhoto age em nuvem. Porque sabe que isolado é fácil ser destruído. É um animal pequeno, sensível, frágil. Mas juntos são fortes. Superam toda tratativa que qualquer agricultor venha investir em alta tecnologia. Porque eles são em números muito elevados. E a reprodução dele é conforme esse consumo. Quanto mais eles consomem, mais eles produzem ovos, e ovos reproduzem largato, largatos produzem e chega ao desenvolvimento de gafanhoto. Então, o forte deles é estarem unidos. Isolados são vulneráveis. Uma segunda característica que é muito interessante, estudando a história desses bichinhos, é que também eles não excluem ninguém. Largato não exclui outro... Largato não. Gafanhoto não exclui outro gafanhoto. Porque um gafanhoto isolado é presa fácil. Então eles têm essa característica. E essa característica estimula e fortalece a sua capacidade de ser animal extremamente produtivo e focado. Eles destroem em 24 horas milhares de hectares, porque o seu forte é a sua unidade, é a sua comunhão, é a sua força estando unidos. Não existe o eu, não existe o eu gafanhoto. O que existe é o nós. Eles agem sempre assim. E por mais que a gente entenda, e por mais que a gente muitas vezes não compreenda, esses animais, mesmo vivendo em nuvem, eles têm conflitos, eles têm dificuldades. Como nós sabemos de tantos outros animais, que no convívio, em unidade da mesma espécie, eles se toleram, eles se aceitam, e muitas vezes suplantam as dificuldades por conta dessa unidade. Eu creio que vocês no mundo animal, como os irmãos são bem conhecedores aí, existem vários animais que se toleram, se aceitam, enfim, de um só propósito, mesmo sabendo que é difícil essa vivência de unidade, mas porque tem um foco, porque tem um objetivo, porque tem normalmente uma sobrevivência, eles acabam se tolerando. Alguém pode lembrar de um animal que tem essa característica? Se tolera para se sobreviver? Porco-espinho, não é? É o clássico, é o animal clássico. É difícil conviver unido, mas precisam se unir para resistir aos seus agressores e resistir às adversidades do dia a dia. Então se tolera, mas não é fácil. É um espetando o outro. Não é diferente as características também
do próprio gafanhoto. Diz que o gafanhoto, a capacidade dele é destrutiva tão profundo que um gafanhoto, por mais que esteja unido outros, um fica ligado no outro para que não se consuma um ao outro. Ou seja, eles são fortes porque estão em nuvem, mas são vulneráveis um para com o outro nesse convívio de unidade. Alguma coisa a falar para a igreja em relação a isso? Alguma coisa pode nos ensinar com esse princípio? De que isolado nós somos fracos, mas juntos somos fortes. Mas também viver junto tem as suas complexidades. É esse problema. O problema é que a gente acaba não entendendo que as complexidades de viver em unidade é o grande segredo do aprendizado para a comunhão. E aí nós temos dificuldade de nos tolerar. Temos dificuldade de tolerar o outro. Mas não é a nossa força? Não é a nossa capacidade de viver em unidade? Não seria uma das marcas principais da igreja vencer o mundo, vencer as adversidades, a nossa unidade? Mas também viver unidade não é algo fácil. E o grande problema está justamente na dificuldade da convivência relacional em viver em nuvem. Os gafanhotos, eles têm essa dificuldade, são fortes juntos, mas um fica atento ao outro, porque se deixar, um gafanhoto come o outro. Porque o que eles mais sabem é destruir. Eles também têm outra particularidade. Os gafanhotos mais maduros, mais experientes, são os gafanhotos que tomam a liderança, embora que eles não tenham formalmente um rei, um líder, eles têm aqueles que conduzem o processo destrutivo ou consumidor daquela agricultura através da estratégia que esse mais experiente, mais maduro, emprega nos outros. Porque aparentemente não tem um líder, como a formiga tem uma rainha, assim como o leão é rei, assim como tem o macho dominante no meio dos animais, o gafanhoto não tem um líder. Não tem aquele que dá ordem, que direciona, que exemplifica, mas tem só normalmente um gafanhoto mais experiente. E o interessante é que nessa nuvem se junta os gafanhotos mais novos para andar junto com esses gafanhotos mais experientes. Porque é esses gafanhotos mais experientes que ensinam aos mais novos não se destruírem pelos mais velhos. Ou seja, a força dos gafanhotos está em viver em nuvem, unidos. E esses que estão vivendo em unidade ali têm tanta dificuldade e têm uma autopreservação, porque os mais velhos podem comer, destruir os mais novos. Esses mais amadurecidos ensinam a como lidar com essas complexidades de viver em unidade em meio a uma nuvem. É muito difícil alguém viver sem pedir ajuda. É muito difícil alguém viver sem seguir determinadas orientações e conselhos. A gente faz assim, deveria ser pelo menos, tradicionalmente deveria ser, filhos serem orientados por pais, não é? Deveria ser assim, tradicionalmente, professores orientar os alunos. Deveria ser assim, na regra da vida, os maduros orientar os mais novos. E deveria ser assim no convívio também da igreja, quando nós temos pessoas mais experientes, deveriam orientar os mais novos a como lidar com as adversidades, como lidar inclusive com a complexidade de viver em comunidade cristã. E se nós formos olhar a carta de Paulo a Timóteo, nós vamos identificar nitidamente esse comportamento de Paulo em orientar aquele novo pastor a viver em comunidade. E ele vai dar orientações, instruções básicas de como o próprio Timóteo tinha que lidar com essa complexidade de viver enquanto igreja. Porque a igreja é uma grande nuvem de muitos gafanhotos, onde temos que entender que viver em nuvem é a nossa força.
É por isso mesmo que o Senhor Jesus podia, em oração, pedir muitas coisas ao Pai. Mas uma das coisas principais que ele pede em oração ao Pai é que a igreja tivesse unidade. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Porque a unidade é uma das principais marcas da triunidade do Pai. A unidade é uma das principais características do casal. Quando ele diz, não serão mais dois, mas um. A unidade é o princípio fundamental da igreja. Porque tudo que passa dessa unidade, divisão, facção, tudo é ação inimiga, satânica. Porque o reino de Satanás é um reino dividido. É um reino múltiplo. Mas o reino de Deus é um reino único. Não existe um reino de Deus no Brasil, outro lá no Japão. O reino de Deus é um só. Não existe um povo de Deus aqui, outro povo de Deus acolá. O povo de Deus é um só. Porque faz parte da natureza de Deus. Ser um Deus uno. E é complexo. Mas ao mesmo tempo é claro. A Bíblia se referir e usar vários mecanismos para ensinar que nós devemos viver enquanto igreja em unidade. Volto a falar, mas um tema que é trivial, mas um tema que é do dia a dia da vida da igreja, mas que a gente precisa lembrar, porque nós estamos nos autodestruindo. E com as mínimas coisas. Porque também nós estamos vivendo uma meninice na fé. Os irmãos falaram de uma manifestação que houve nos últimos dias aí, de milhares de pessoas que foram para um estádio. Eu fui procurar saber o que é que está acontecendo. E nada melhor do que a gente procurar saber das pessoas que estiveram lá, que testemunharam, e que falaram, e que viram, e que vivenciaram. Até para a gente aprender. E um desses rapazes aí que é feirante aqui no Cabula, é um dos participantes desse grupo, não posso dizer que é evangélico, um grupo de fé. E o que foi que aconteceu lá? Aconteceu de tudo, a porta foi aberta, a cura aconteceu. Irmãos, os discursos são os mesmos. Os mecanismos, as caras, os perfis são os mesmos. E o povo continua sendo enganado pelas mesmas propostas. Sabe por quê? Porque o homem, ele está continuamente buscando a sua autorrealização. Enquanto o homem só olhar para ele, ele nunca terá olhos para olhar para Deus. E o que mais vai crescer nesses últimos dias, o que mais vai crescer em propostas relativamente de fé, são respostas para responder às necessidades da ansiedade humana. O evangelho não é a resposta para necessidades humanas. O evangelho é a resposta para a necessidade espiritual. De um homem que estava morto sem Deus, um homem que estava destituído de Deus, um homem que estava afastado de Deus, o evangelho é a resposta. Mas multidões e multidões vão serem arroladas quando continuarem respondendo às necessidades do anseio das pessoas. Não muda. É o mesmo discurso. Muda é a performance. Muda é o perfil. Que para mim nem muda mais. Eu já sei o biotipo desse tipo de gente. Mas me trouxe curiosidade quando os irmãos falaram desse tal pregador. Que pregador é esse, né? Precisamos conhecer. Muitos pregadores virão. Eles ensinam que a união faz a força, mas existe uma cooperação mútua. É uma outra característica dos gafanhotos. Eles destroem tudo e destroem, mas destroem tudo porque existem os migradores, porque existem os cortadores, porque existem os destruidores e estão todos regimentados na mesma nuvem. Mas cada um faz o seu papel. Eu pesquisei qual é a característica, uma das principais características dos migradores. O migrador tem duas principais características. A primeira, ele vai na frente e vê a possibilidade de uma agricultura que eles possam, um cultivo que eles possam destruir. Então eles vão na frente, é o pesquisador.
É o Embrapa. Né? Vai lá, pesquisa o campo, qual é a região, está a quantos quilômetros. Na cabeça desse gafanhoto diz, olha, é tal lugar, e volta. Parece até aqueles espias que entram lá em Canaã, olha tudo, traz os frutos da terra e traz para Moisés. Moisés, a terra é essa aqui, ó. O migrador tem essa capacidade. E segundo, o migrador tem a capacidade de levar eles na mesma direção para alcançar aquele alvo. É o que migra, é o que direciona. Embora que não tenha um líder, mas eles têm os pesquisadores. E aí vai, leva. Aí eu pergunto para vocês, mas se tivesse o devorador, o cortador, e se não tivesse o migrador, chegaria a algum lugar? Não. Porque não chegaria a lugar nenhum. Porque esse tipo, essa espécie, eles têm a capacidade de identificar, eles têm a capacidade de averiguar, eles têm a capacidade de ver onde tem uma agricultura agradável para que eles possam destruir. Eu entendo quando Paulo diz, no capítulo 10 do livro de Coríntios, trazendo um questionamento sobre aquele membro que se acha inferior. Ele vai dizer que aquele que acha inferior é o que mais são consumidos para a importância. Ele vai dizer aquele membro que parece mais inferior, esse é o mais importante. Irmãos, quando a gente pensa em viver em nuvem, quando a gente pensa em viver em unidade, a gente precisa olhar a complexidade que nós precisamos ter e a multiplicidade desse convívio. Volto a falar, o problema que nós estamos vivendo não é em compreendermos a complexidade e a multiplicidade de vivermos em unidade. É compreender que todos nós somos importantes. A gente olha a diversidade e a diversidade de membresia como se fosse um obstáculo. A gente vê que o outro tem um ministério, tem um dom, tem uma personalidade, tem um jeito de ser que é diferente do meu, e eu vejo isso como um obstáculo. Não vejo isso como potencialidade. E assim como os gafanhotos, que cada um tem o seu papel, mas são fortes porque estão unidos e se respeitam mutuamente a função de cada um, irmãos, esse bicho está nos ensinando a ser igreja. Ele está nos ensinando a perceber que aquela pessoa que aparentemente não tem um ministério glamouroso é tão importante como eu que estou aqui pregando. Mas a gente não vê isso como importante. Por quê? Porque é o homem que quer estar no centro. É o homem que quer estar no centro. Porque quando o Senhor está no centro, não importa o que você faz. Sabe o que é importante no reino de Deus? Sabe o que é importante nessa nuvem chamada igreja? É você fazer alguma coisa. É o seu serviço. Agora, qual o tipo do serviço? Isso pouco importa. Não importa se você é cortador, se você é devorador, se você é migrador. O que importa é que você alcance o alvo, que é ir até a agricultura. Aquela cultivo. É isso. Então, nós vamos sempre insistir na unidade. Primeiro porque é bíblico. Jesus ora pedindo a unidade, porque ele sabe da dificuldade. Podemos achar que Jesus convivendo com 12 homens diferentes era mil maravilhas. Não era. Mas estavam juntos. Estavam juntos. Uns queriam sobrepor, não é? Como seria seu comportamento ao saber que João, os dois irmãos, pediram um lugar especial no reino de Deus? O que é que você ia pensar? A Bíblia diz que os outros discípulos ficaram chateados. Marcos chega a dizer que foi a mãe que pediu, né? E aí os autores dizem que foram os dois. A mãe pediu e os dois irmãos também pediram. Senhor, quando tiver feito lá no seu reino um lugar, que a gente possa ter um lugar especial. E o lugar especial que o Senhor nos chama até é o lugar de serviço. Quem quiser ser grande, que sirva. Jesus é fantástico. Ele sabe colocar a humanidade no seu lugar. Ele sabe nos colocar o nosso eu no lugar certo.
É por isso que na nuvem chamada igreja não tem excepcionalidade para ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Por mais que algumas funções estejam em destaque, por mais que algumas funções estejam em processo hierárquico, porque é assim que foi Deus que colocou. É Ele que dá autoridade para as pessoas. Mas isso não significa que seja melhor do que ninguém. São pequenos, mas são devastadores juntos. E bando, andam em bando, e andam em bando enfileirados. Mas ninguém manda, ninguém coordena, não tem um líder, não tem um chefe, mas são organizados. A organização, irmãos, não cabe a uma liderança. A organização cabe ao senso de visão e propósito. Se eu tenho uma visão e um propósito de servir o reino de Deus, e os demais têm essa mesma visão e propósito, nós não precisamos ser mandados por ninguém, nem liderados por ninguém. Embora que a liderança da igreja é espiritual e é bíblica. Mas eu tenho uma consciência. Eu tenho consciência de propósito. E eu chamo aí o que nós chamamos de cooperação como um fim objetivo. Ele diz no texto, o versículo 27, os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos. Fala do primeiro aspecto que nós falamos de unidade. Depois ele vai falar, marcham todos em bandos. Ou seja, a força está na coletividade. Está na coletividade. E a gente aprende então a valorizar a unidade. Tem organização porque tem propósito. Tem finalidade porque nós temos a mesma visão. Quando nós estamos com os nossos objetivos diversos, desfocados, diluídos, compromete a unidade. Compromete a unidade. Por isso que uma das principais marcas da vida conjugal é o companheirismo. É a parceria. É saber que os dois andam juntos com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Mutuamente serem felizes. Mutuamente desenvolver uma família saudável. Então, ambos, homem, mulher, marido, mulher, esposo, esposa, estão em harmonia. Mesmo sabendo que são complexos e individualmente diferentes, mas busca o mesmo propósito. E nesse propósito não importa o homem ser o líder, o que importa é que a unidade possa cumprir com o objetivo alcançado. E aí vem a incompatibilidade. A incompatibilidade é justamente essa dificuldade de viver em comum acordo. Penso de uma forma, outro pensa de outra, quer de um jeito, outro quer de outro. Eu quero construir a casa, outro quer comprar o carro, eu quero fazer faculdade, outro quer trabalhar. Confusão total. Mas se o objetivo é alcançar a harmonia familiar, nós vamos nos unir com o mesmo propósito. Se a igreja tem um propósito de forma horizontal e de forma vertical, de forma horizontal, a igreja tem um propósito de disseminar a mensagem do evangelho para todas as pessoas. De forma vertical, a igreja tem um único propósito de adorar o Senhor como um único Senhor de sua vida. Se a igreja, todos nós como nuvem, que participamos dessa nuvem chamada igreja, temos o mesmo propósito, nós não vamos ter dificuldade de liderança. Não vamos precisar ser estimulados por alguém que o tempo todo precisa nos chamar a atenção, que precisa chamar para entrarmos das mesmas linhas, com os mesmos propósitos. E também não chegaremos a propósito nenhum se nós estivermos dispersos em nossos objetivos comuns. Esse também é outro propósito, é outro problema da igreja de hoje. Na realidade, deixamos o que é propósito comum para termos propósitos individuais.
E estamos tendo propósitos individuais porque estamos bebendo do secularismo, que diz que o que importa não é o coletivo, o que importa é o individual. Trazemos isso, mas é incompatível. Igreja é sinônimo de comunidade. Igreja é sinônimo de fraternidade. Igreja é sinônimo de coletividade. E quando nós trazemos para nós e para a comunidade a prioridade no meio individualismo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É por isso que a igreja tem uma mesma missão. É por isso que a igreja tem a mesma visão. É por isso que a igreja tem mesmos propósitos. Os gafanhotos são extremamente organizados. E a organização é porque tem propósitos comuns. O objetivo qual é? Chegar na lavoura. Não importa quem é migrador, cortador, não importa essas dificuldades de andar juntos, não importa as adversidades do convívio, o que importa é a gente chegar na agricultura, no cultivo. E por final, eles nos ensinam que esses objetivos comuns levam às mesmas estratégias. A estratégia é chegar em um cultivo verde, onde eles possam não apenas reproduzirem, mas também se alimentarem. Irmãos, as estratégias são muitas. Mas não adianta ter muitas estratégias se os propósitos são individualizados. E creio que essa é uma das estratégias que o inimigo tem colocado na igreja. Nós nos dividirmos, nos individualizarmos. E isso é histórico, inclusive. A igreja reformada não era para ter tantas denominações. Era para que dentro da própria igreja romana fizesse uma reforma total. Mas hoje nós temos tantas denominações e cada dia surgem tantas denominações que nos tornamos cada dia mais, cada um defendendo sua placa. Isso é a nível externo. A nível interno é que muitas vezes dentro de uma própria congregação como a nossa, nós temos propósitos individualizados. Um quer de um jeito, outro quer de outro pensa de uma forma, outro pensa de outra, e é o meu jeito, é o que eu quero, é o que eu penso. E não são os objetivos em comuns. E aí nos tornamos fracos. Porque estamos divididos. E divisão não tem a ver com reino. O reino é um lugar de unidade. Portanto, irmãos, somos a igreja de Cristo. Servimos o mesmo Deus. Temos os mesmos objetivos. E devemos estar interligados. Mesmo sabendo da complexidade que é estar ligado ao outro. O isolamento é uma vulnerabilidade da igreja. Tanto de nós nos isolarmos de uns com os outros, como também de nós nos isolarmos diante de Deus. Não precisamos ouvir muito testemunho para saber que na realidade esses grandes movimentos que nós estamos vendo aqui, no nosso contexto, me referindo ainda a esse tal pregador, é que é mais uma empresa que abre. Transvestida de fé. Com objetivos de rentabilidade, de posicionamento e de articulação política. E o evangelho? Nada. Transformação de vida? Nada. Cruz? Nada. Entrega, serviço, dedicação? Nada. Eu concluo dizendo aos irmãos que nós podemos ser mais unidos do que os gafanhotos. Até porque eles se unem para a destruição e nós devemos nos unir para a edificação. Sem falar que temos o Espírito Santo e isso nos faz toda a diferença. Ele não serve eles
não servem a um rei, nós servimos ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. E o exemplo desse animal é para nos chamar a atenção para andarmos em unidade. É difícil, é difícil. É difícil estarmos unidos em família consanguínea, que vivemos com os laços sanguíneos fortes, né? Porque é algo muito forte para a gente. É difícil viver em família. Imagine viver em família cristã, onde nós temos uma genética muito pessoal. Mas é esse lugar que o Senhor nos chamou para viver. Viver em nuvem. Entendendo que cada um tem a sua particularidade, mas deixa de lado suas particularidades por conta dos propósitos comuns. E o nosso propósito, volta a falar, de forma horizontal é levar a mensagem do Evangelho para toda criatura. E de forma horizontal é falar das grandezas do Senhor e exaltar o seu nome. Esses são os nossos dois propósitos. Não tem lugar para o homem, só para Deus. E devemos sim desarmar as nossas individualidades, devemos mudar os nossos focos. Enquanto igreja local, nós mantivermos os propósitos individuais, nós vamos continuar tendo dificuldades. Mas qual seriam os propósitos individuais? Eu acho que a melhor pessoa para responder é você mesmo. Quais são os propósitos coletivos? Também você tem resposta. Nós temos as respostas. Mas quem nós queremos alimentar? A Deus ou o nosso eu? Senhor, os gafanhotos nos ensinam a ter propósitos únicos. Os gafanhotos nos ensinam a ter unidade, mesmo sabendo que temos riscos de vivermos essa unidade em meio a tanta adversidade. Somos muito diferentes. Até irmãos consanguíneos que convivem no mesmo laço de unidade cristã, nós somos diferentes. Mas não é a nossa diferença que traz dificuldades. Pelo contrário, as diferenças nos potencializa a multiplamente alcançar o objetivo único. Cada um com a sua constituição, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, mas tudo para a glória do Senhor. Tudo para fazer o seu nome conhecido. Senhor, essa manhã é uma manhã que a gente precisa nos convertermos as verdadeiras motivações de vivermos a vida cristã. Não há lugar para o eu. Não há lugar para ser evidenciado o que faço ou o que sou. Precisamos nos apagar, Senhor, nos esconder e evidenciar a glória do Senhor. Somos poderosos em Cristo Jesus unidos. Nos ajuda, Espírito Santo, que cabe a você agir e operar com o propósito de nos tornar um povo, uma nuvem, com propósitos comuns. Dissipa no nosso meio essa evidência das individualidades que sobrepõem o coletivo. Igreja não é lugar de individual. Igreja é um lugar de coletivo. Nos ajuda a sermos cooperadores, Senhor. Mutuamente cooperadores. Não importa o que eu faça. O importante é que eu faça.
e que o teu nome reine. Nos ajuda a compreender isso e aplicar. Em nome de Jesus.